Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus, eu também estou muito alegre com o Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 26, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes a gente fica pegando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e a gente não consegue entender. A gente fala: Senhor, é tanta coisa, são tantos assuntos, que a gente acaba ficando perdido com a palavra de Deus. E hoje nessa pregação eu vou tentar trazer um resumo de Gênesis e Apocalipse com o filé da Bíblia do que diz respeito à nossa salvação. Porque às vezes a gente quer entender a respeito da salvação e fica perdido em meio a tanto livro, tanto capítulo. Então hoje o Senhor vai nos direcionar de Gênesis a Apocalipse para a gente ter uma visão geral e entender a respeito da salvação do Senhor. E quando a gente fala sobre salvação, a primeira coisa, a gente precisa ir lá para o Jardim do Éden. Em Gênesis no capítulo 1 nós vemos a criação, o Senhor ali no Jardim do Éden criando o homem. E quando a gente pensa em criação do homem, a primeira pergunta que nos faz é: o porquê, irmão José, que Deus criou o homem? Qual foi o motivo, qual foi o propósito e o porquê que Deus criou o homem? Em Gênesis 1, 26, a Bíblia fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem para que o homem fosse a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o Senhor fez o homem para o homem ser um espelho de Deus, carregar as características de Deus. E que característica é essa? A principal característica de Deus está em Levítico 20, 26, onde o próprio Deus está falando assim para o homem: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então quando nós analisamos a criação do homem e o propósito de Deus ao me criar e a te criar, foi que Ele desejava que nós fôssemos santos. Então, se a gente resumir a criação, o porquê que Deus me fez e te fez, Ele me fez e te fez para que fôssemos santos. Porque Levítico fala que Ele é santo, e lá em Gênesis 1 fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, Ele nos criou para nós sermos santos. Então esse é o propósito da nossa criação, e aqui que começa a jornada da salvação do homem. Então, se Deus nos criou com o propósito de nós sermos santos, lá em Gênesis Deus deu uma ordem para o homem no Jardim do Éden. E que ordem foi essa que Deus deu ao homem? Quando a gente olha em Gênesis 2, a partir do verso 16, diz assim: e ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então Deus nos fez com o propósito de sermos santos, e logo depois Ele nos deu uma ordem no Jardim do Éden do que nós não poderíamos fazer. Amém. Deus falou para Adão, Deus falou para Eva: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas tem uma árvore que você não pode comer daquele fruto, porque no dia que você comer daquele fruto, certamente você vai morrer. E o que nós fizemos, irmã Rosângela? O que o homem fez no Jardim do Éden? Comeu. O que nós fizemos? O que o homem fez no Jardim do Éden? Desobedeceu a Deus e comeu do fruto do pecado. Quando a gente olha em Gênesis 3:6, a palavra fala que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Então eu preciso que você entenda que Deus criou o homem no jardim do Éden com o propósito do homem ser santo. Glória a Deus. Deus deu uma ordem ao homem que o homem poderia comer de todas as árvores, mas de uma específica ele não poderia comer. E ali nós vemos o que o homem fez. O homem comeu. E aí a gente pode avançar um pouquinho na palavra e entender o que aconteceu com o homem quando ele come daquele fruto no jardim. Mas a Bíblia não fala ali em Gênesis do dia em que desse fruto comeres, certamente morrerás. Só que nós vemos no texto que Adão e Eva comeram do fruto e continuaram vivos. Será que Deus se enganou? Será que Deus mentiu? Não. A morte ao qual o Senhor está falando, que no dia que o homem comesse daquele fruto, certamente ele morreria, não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Quando a gente olha em Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então a consequência que caiu sobre a minha vida e sobre a sua vida, a partir do momento que Adão e Eva comeram daquele fruto, foi que ao comer daquele fruto, nasceu dentro do homem a natureza do pecado. Quando o homem comeu daquele fruto, nasceu dentro do homem a escravidão do pecado. Quando o homem comeu daquele fruto, o homem teve dentro dele o nascimento de uma natureza que tornaria ele pecador. A palavra fala que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva. Sendo assim, Romanos 5,12 diz: e o pecado trouxe a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir daquele momento que Adão e Eva comeram daquele fruto, nasceu dentro do homem a natureza do pecado, e como consequência, toda a humanidade a partir dali nascia com uma natureza pecadora. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, só que nós vemos que eles comeram o fruto e não morreram. Então o Senhor estava falando a respeito de condenação ao inferno. Aleluia. Aleluia, Jesus. E qual que é a consequência que está sobre a nossa vida, vindo da desobediência de Adão e Eva? A consequência de termos uma raiz e uma natureza pecadora. Temos uma raiz e uma natureza que nos torna escravos do pecado. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Romanos 6,23, a Bíblia está falando a respeito de morte e de vida eterna. E quando fala sobre morte, está falando sobre a morte espiritual, a segunda morte, a condenação ao inferno. E a Bíblia deixa muito clara que a consequência daquele fruto não foi tão somente eles terem sido expulsos do jardim. Porque quando a gente, sem entendimento, lê o livro de Gênesis, a gente vê que logo depois que eles comeram, eles olharam um para o outro, viu que estavam nus, pegaram folhas, se cobriram, Deus chegou, eles falaram: onde o Senhor? Deus falou para o homem: onde você está? Ele se escondeu. Deus fez uma pele de camelo, de animal, cobriu eles foram expulsos do jardim. A gente acha que a consequência da desobediência foi somente aquilo, mas não foi. Quando nós analisamos a Bíblia de forma aprofundada, nós vemos que a consequência deles terem comido aquele fruto foi ter nascido dentro do homem uma natureza pecadora que nos torna escravos do pecado e que nos torna condenados ao inferno. Então, vamos fazer um resumo até aqui. E o resumo até aqui é: o Senhor nos criou para nós sermos santos. Porém, no jardim do Éden, nós desobedecemos a Deus e comemos o fruto do pecado. Como consequência, a nossa natureza se tornou uma natureza pecadora. E por causa dessa natureza pecadora, todos os homens estavam condenados
ao inferno. E por conta disso, todos se tornaram escravos do pecado. Então Deus fez o homem com o propósito dele ser santo. Aleluia. E a primeira coisa que o diabo fez foi colocar um fruto para tornar o homem pecador. Então desde o início nós vemos uma guerra entre a santidade e o pecado. Meu Deus. Desde o início nós vemos uma guerra entre o propósito de Deus para mim e para você, que é eu e você termos uma vida santa, e o propósito do diabo para mim e para você, que é nos fazer ficar afundados em uma vida de pecado. E aí Deus, Ele olha para o homem. Deus, Ele tem compaixão do homem. Deus, Ele tem misericórdia do homem. E Deus começa a traçar um plano para salvar o homem. Aleluia. E que plano foi esse? O primeiro plano de Deus para me salvar e te salvar chama-se expiação. A expiação nada mais é do que a morte substitutiva. Quando a gente olha em Levítico capítulo 5, a partir do verso 5, a Bíblia diz assim, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do seu rebanho como uma oferta em favor do culpado. O sacerdote fará propiciação pelo pecado. Então, se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, Deus criou algo chamado expiação, que é a morte substitutiva. É por isso que no Antigo Testamento pegava-se um animal e o homem, para ter a remissão do pecado, ele matava aquele animal. Então o animal era morto, o sangue daquele animal era derramado, e a Bíblia diz que ao matar o animal, a ira de Deus era satisfeita, o pecado era perdoado. Aleluia. Só que qual que é o problema da expiação? O problema da expiação é que a expiação ela curava e tratava sintomas. Então o homem ele pecava, ele se arrependia, ele pegava um animal, ele matava, o pecado era perdoado. Aí o homem com uma natureza pecadora voltava a pecar, aí ele pecava, se arrependia, aí pegava um outro animal, oferecia para o sacerdote apresentava para Deus, matava o animal e o pecado era perdoado. Só que depois, amanhã, o homem pecava, depois de pecar, se arrependia, pegava o animal, e era um ciclo sem fim, porque a expiação, que é a morte substitutiva do Antigo Testamento, não resolvia o problema. E que problema é esse? O problema não está em perdoar pecado, o problema está aonde? Na natureza do homem. Meu Deus. Então Deus viu que mesmo criando um plano, Deus viu que mesmo criando esse plano de expiação para matar os animais e perdoando o meu pecado e o seu pecado, se não mudasse a natureza, não ia ter jeito. Glórias a Deus. Se não mudasse a natureza interna, se não mudasse a natureza que nós herdamos a partir do momento que Adão e Eva comeram daquele bendito fruto, a expiação não ia ter solução nunca. Ia matar animal, ia matar mais animal, ia matar mais animal, e o problema ia continuar ali, irmã Eliette. Porque o problema não é Deus perdoar o pecado, o problema é a minha natureza e a sua natureza ser mudada, para aí sim eu parar de pecar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer mais um breve resumo. Aleluia. O Senhor criou a expiação com o objetivo de perdoar os nossos pecados, e nós não sofremos a consequência do pecado, que é ser condenado ao inferno. Porém os animais eram mortos e o problema não era resolvido. O homem continuava pecando, porque o problema está na sua natureza pecadora herdada por Adão lá no Jardim do Éden. O problema a ser resolvido então era a natureza do homem. Era necessário matar a natureza antiga e dar ao homem uma nova natureza, para o homem deixar de ser escravo do pecado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu preciso que você entenda isso. Meu Deus. E por que eu preciso que você entenda isso?
Porque quando a gente analisa a palavra, a vinda de Jesus para a terra, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus só vai fazer sentido se você entender o que eu estou te ensinando. Se você não entender o que eu estou te ensinando aqui, a vinda de Jesus para a terra, a crucificação dele e a ressurreição dele não vai fazer sentido nenhum na sua cabeça. A gente já vai entrar em Jesus, mas antes de eu entrar em Jesus, que vai ser a peça do quebra-cabeça principal para tudo fazer sentido, você precisa entender o porquê que ele veio. Aleluia. Porque se lá no jardim do Éden a gente não tivesse comido aquele fruto, ele não precisava ter vindo. É verdade. Se lá no jardim do Éden o homem não tivesse desobedecido a Deus, ele não precisava ter vindo. Então é um efeito em cascata, um efeito dominó. Quem nunca viu aquele dominó lindo, todo preparado, você derruba uma pecinha, vem caindo uma atrás da outra. É Deus. E a gente tem que entender a Bíblia e a palavra de Deus como esse dominó, onde uma peça está colada na outra, vai derrubando. E às vezes a gente quer olhar para a cruz, só que não entende o motivo dela, porque para entender a cruz a gente tem que olhar para trás. Jesus ele veio para a terra. Aleluia. Jesus ele foi crucificado. Jesus ele ressuscitou. Mas para a gente entrar em Jesus, a gente tem que entender o que veio antes. Glórias a Deus. O principal responsável de Jesus precisar ter vindo para a terra foi Adão e Eva. Porque Adão e Eva foram criados com o objetivo de serem santos. Glórias a Deus. Aleluia. E aí Deus deu uma ordem para eles: não comam da árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O que eles fizeram? Comeram. Quando eles comeram, a Bíblia não fala que no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles ficaram vivos, porque essa morte não era uma morte física. Deus estava falando da morte espiritual, porque no momento que morderam aquele fruto e desobedeceram a Deus, nasceu neles a natureza do pecado. A Bíblia diz que pela vida de um homem, Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. Do pecado, a morte. Então a morte passou a todos os homens. Logo todos pecaram. Ou seja, no momento que os lindões lá no jardim do Éden pegaram aquele fruto e comeram, a natureza de toda a humanidade se transformou em uma natureza de pecado. O salário do pecado é a morte. Então a partir dali, todo bebezinho lindo nasce com a natureza pecadora. Aleluia. Todo bebezinho, ai, coisa mais linda, nasce com a natureza de pecado. E se ele não transforma essa natureza, ele vai para o inferno. Aí o Senhor olha e fala assim: rapaz, eu preciso dar um jeito nisso. Aí Deus olha, começa a bolar um plano. Preciso dar um jeito para perdoar esses pecados desse povo, senão eles vão para o inferno mesmo. Aí Deus fala assim: expiação. Aí dá ao homem essa lei da expiação, porque a expiação é a morte substitutiva. Então Deus falou assim: pega o animal, mata o animal. Quando o animal for morto, o que vai acontecer? O pecado vai ser perdoado. Aí a humanidade começou a aplicar a expiação para ter o seu pecado perdoado. Só que matava animal e continuava pecando, porque natureza herdada pela desobediência e por aquele fruto que comemos. Verdade. Meu Deus. Aí, entendendo isso até aqui, entendendo que a expiação nunca vai resolver nada, porque o problema é a natureza. O que tem que morrer é a natureza antiga. O que tem que morrer é a velha natureza herdada por Adão. Aí a gente chega em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então entendemos a primeira parte. E agora a gente chega no autor principal da nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Então a partir de agora a gente vai entender o motivo da vinda de Jesus para a terra,
A partir de agora a gente vai entender o que aconteceu quando Jesus foi crucificado e o porquê que ele precisou ser crucificado. E a gente vai entender a partir de agora o porquê que ele teve que ressuscitar e o porquê que ele ressuscitou. Porque tudo tem um propósito e um motivo, e as peças vão se encaixar. Aleluia! Glórias a Deus! Glória a Deus. Jesus veio para a terra e ele precisa morrer. E qual foi a importância da morte de Jesus na nossa salvação? Presta atenção. Romanos capítulo 6, verso 6 diz assim, ó: sabendo isso, que o nosso homem velho, velha natureza, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Mais uma vez, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então, quando Jesus vai para a cruz, e naquela cruz ele é morto, Romanos 6,6 explica o motivo daquela morte. Romanos 6,6 fala que quando Jesus foi crucificado, morreu e expirou, junto com ele naquela cruz foi crucificado a velha criatura. Junto com ele naquela cruz, o que aconteceu? O jugo de escravidão do pecado que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida foi quebrado. Então é por isso que ele precisou vir para a terra, é por isso que ele precisou sofrer, é por isso que ele precisou ser crucificado. Porque se Jesus não morre, a velha natureza de Adão não morre. Porque se Jesus não é crucificado e não morre, o jugo do pecado que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida nunca seria quebrado. Aleluia! Então qual é a importância da morte de Jesus? O porquê que a morte de Jesus é tão importante? Porque quando Jesus foi crucificado, na morte dele, ele crucificou a nossa velha criatura pecadora e nos tornou livres, e agora nós não somos mais escravos do pecado. Glórias a Deus! Aleluia. Então, quando Jesus é crucificado, aquela natureza que entrou no homem, a partir do momento que comeram daquele fruto no jardim do Éden, aquela natureza é crucificada junto com ele. Imagina que quando Adão e Eva comeram aquele fruto, eles me amarraram e te amarraram com algemas eternas na velha natureza. E quando Jesus morre no meio do seu lugar e é crucificado por mim e por você, ele está matando aquela velha natureza. Ele está quebrando as algemas que estavam na minha vida e na sua vida, decorrente daquela velha natureza. Glórias a Deus! Glória a Deus. Glórias! Só que a palavra também nos mostra outro ponto fundamental na vida de Jesus. E que ponto fundamental é esse na minha salvação e na sua salvação? É a ressurreição de Jesus. Aleluia! Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então preste atenção. Glórias a Deus! Na hora que Jesus é morto, ele mata a minha velha criatura e quebra a algema que me escravizava ao pecado que estava sobre mim. Amém. Só que quando ele ressuscita, Romanos 6,4 fala que eu ressuscito junto com ele e nasce dentro de mim e nasce dentro de você uma nova criatura. Aleluia! Para que essa nova criatura esteja habilitada para viver em santidade. Então, quando ele morre e é crucificado, ele mata o velho homem e quebra a algema do pecado. E quando ele ressuscita,
eu que fui crucificado junto com ele na velha criatura, ressuscito junto com ele para uma nova criatura, que agora está habilitado e preparado para voltar no ponto inicial lá do Jardim do Éden. Ele me criou para quê? Para ser santo. Quando ele ressuscita, nasce dentro de mim uma nova criatura, que agora está preparada e habilitada para ser santo. E aí o que acontece? Oh, glórias a Deus. Aleluia. Vamos resumir isso aqui. A morte de Jesus na cruz crucifica a velha natureza pecadora que herdamos de Adão e quebra a nossa escravidão do pecado. A ressurreição de Jesus faz nascer em nós uma nova natureza, nos transformando em uma nova criatura, e agora nós podemos caminhar em santidade. E como que ficou então a situação do homem agora? Como que agora fica a situação do homem? Porque antes era a natureza de Adão, aí Jesus crucifica, a natureza antiga morre, quando ele ressuscita, nasce uma nova natureza. Como é que ficou agora, irmão Eduardo, a situação do homem? Olha o que a Bíblia fala. Romanos 7, a partir do verso 19, diz assim, ó: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o apóstolo Paulo tendo uma crise existencial. É verdade. E o apóstolo Paulo está falando aqui: eu sou crente, sou cristão, quero ser fiel a Deus, quero obedecer ao Senhor, mas eu vejo algo dentro de mim me levando para o pecado. Aí ele fala: não, mas eu não quero ir para o pecado, eu quero viver uma vida santa. Só que ele fala: só que quando eu quero viver uma vida santa, eu vejo meu membro me puxando para o pecado, mas o meu entendimento que é uma vida santa. Então Paulo está sem entender o que está acontecendo, está deixando claro para mim e para você o que aconteceu com o homem após a crucificação de Jesus. Amém, Jesus. Antes de Jesus, irmão Laure, o homem só tinha uma natureza, a do pecado. Após Jesus, o homem agora tem duas naturezas: a do pecado e a de Cristo. Então, a partir de agora, a gente tem que se acostumar, porque é uma guerra entre carne e espírito. Tanto que a Bíblia fala assim, ó: não faça as obras da carne, porque se fizer as obras da carne, certamente morrerás, mas faça as obras do Espírito. Então, o que a Bíblia está querendo dizer é: antes de Jesus vir e morrer, a gente só tinha uma natureza, e após a vinda dele, nós temos duas naturezas. Só que o que mais chama a atenção é que ele fala que na crucificação ele crucifica o velho homem, só que ele não mata. Eita. Ele só pega a algema e abre. Porque senão a gente entra naquela de uma vez salvo para sempre. E não é bem assim. Porque o apóstolo Paulo, o homem que escreveu 90% do Novo Testamento, ele está falando assim: eu não sei o que está acontecendo. É pecado me puxando para lá, é a cruz de Cristo me puxando para cá. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, agora, como ficou a nossa situação, irmão Joel? Nós temos agora duas naturezas. Ainda temos aquela de Adão, mas pela crucificação de Jesus não somos mais escravos. Aleluia. E após a ressurreição, agora também temos a nova natureza vinda de Jesus. Essa natureza que nos permite caminhar em santidade. Então agora, após a crucificação, o homem e a mulher de Deus, podemos fazer uma brincadeira aqui, ele caminha com dois lobos: o lobo bonzinho e o lobo malvado. O lobo bonzinho e o lobo malvado. E a gente vai ter que conviver com isso. Esses lobos são as nossas naturezas. Ainda aquela de Adão, que se você não vigiar, ela pega.
Tanto que Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus está falando: eu na minha crucificação abri a algema para você não ser mais escravo, mas se você não vigiar, a velha natureza volta. E Jesus ele falou assim, ó, só que agora na minha ressurreição a gente teve garantia de uma nova natureza nascer dentro de nós. Então antes a gente não tinha a opção de ser santo, porque só tínhamos uma natureza de pecado. Agora nós temos a opção de caminhar em santidade, porque Ele nos deu a abertura da algema para a velha natureza e o acesso a uma nova natureza que anda em santidade diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nessa situação, como se salvar? Como ser salvo? 3 coisas são fundamentais para o homem se salvar. E a primeira delas é crer em Jesus. Marcos 16:16 diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então agora com Cristo e essas duas naturezas, como que eu faço para me salvar? A primeira coisa é crer em Jesus. Aleluia. E quem não crê não se salva. Mas a segunda coisa que eu e você precisamos fazer para nos salvar é se arrepender dos pecados e abandoná-los. Porque em Marcos 4:17 diz assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o evangelho que Jesus pregava era o evangelho de arrependimento. Só que não para por aí. Quando a gente olha em Hebreus 12:14, a Bíblia diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então 3 coisas nós precisamos fazer para nós nos salvar. A primeira é crer em Jesus. A segunda é se arrepender dos pecados e não praticar mais eles. E a terceira é viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia. Aleluia. Entendendo isso e caminhando para o final da mensagem, quando a gente olha em Apocalipse 20:12, diz assim, ó: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados por causa das coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então aqui está falando de como vai ser o nosso julgamento. A Bíblia fala que tudo que eu faço e tudo que você faz é anotado em livros. E no grande dia, todos nós, ninguém vai escapar, vai passar pelo julgamento, e nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Lembra das 2 naturezas? Quando você não vigia, a natureza antiga começa a anotar no livrinho de Deus as obras da carne. Mas quando você vigia, está caminhando em santidade, a nova natureza também está anotando no livro de Deus as obras santas que você está fazendo. E a Bíblia fala que no grande dia do julgamento, Apocalipse 20, os livros serão abertos e cada um vai receber de acordo com as suas obras. Aleluia. E a Bíblia fala em Romanos 2:6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, para aqueles que procuram glória, honra e incorrupção, e indignação e ira, aos desobedientes e obedientes à iniquidade. Então a Bíblia está falando que após o julgamento, quem foi santo vai receber o galardão de ir para o céu e morar com Deus, mas quem não foi santo e obedeceu à iniquidade e ao pecado, vai receber um galardão de ir para o inferno. E como que vai ser o inferno, Bernardo? Apocalipse 20:10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Mateus 13:41, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam mal, e eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a Bíblia, falando sobre o inferno, deixa muito claro que o inferno vai ser uma queimança 24 horas por dia, vai ser um sofrimento, ranger de dentes, choro, e que nunca vai ter fim. Meu Senhor. Não é um sofrimento passageiro. A Bíblia fala que é um sofrimento, mas é um sofrimento eterno, que não tem fim. Então agora, com as 2 naturezas que nós possuímos, quem insiste em ser desobediente e rebelde,
vai para esse lugar de sofrimento eterno. Só que a Bíblia também fala, e aqui a gente termina essa pregação, de como será o céu. Aleluia. Quando a gente olha em Apocalipse 21, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Nós vamos viver na presença de Deus. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui é uma revelação de como vai ser o céu. A Bíblia fala que nós vamos viver com Deus, vamos morar com o Senhor. Ele vai limpar do nosso olho toda lágrima. Lá não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter nada. E Apocalipse 21 diz assim, ó: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Eu não vi templo algum na cidade, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, são templo. A cidade não precisa de sol, não precisa de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão, pois ali não haverá noite. A Bíblia falando sobre o céu, fala que as ruas do céu são de ouro. A Bíblia falando sobre o céu, fala que as portas do céu são de pérolas. A Bíblia falando sobre o céu, fala que no céu não vai ter igreja, não vai ter templo, porque Deus vai ser a nossa igreja. A Bíblia falando do céu, fala que no céu não vai ter sol, não vai ter lua, porque nós vamos ser iluminados pelo próprio Cordeiro de Deus. Esse é o destino de quem decide fechar com a nova natureza herdada na cruz. Glória a Deus. Esse é o destino de quem decide seguir uma vida obediente ao Senhor e fiel a Deus. Em 1 minuto, Ele nos criou com um propósito de santidade, nos ordenou a não comer do fruto. Comemos. Quando comemos, nasceu dentro de nós uma natureza de pecado, e essa natureza nos condenou para o inferno. Ele pensou em uma saída, expiação, que era a morte de animais. Só que essa saída não resolveu o problema, porque o problema estava na natureza. Matava animal, mas eu continuava pecando, porque a minha natureza era de pecado. Então ele entra com o plano de Jesus Cristo, o plano perfeito. Quando Jesus é crucificado, ele mata a velha natureza. E o que ele faz? Encerrando aquela velha natureza, abre as algemas. Eu não sou mais escravo dela, só que quando ele ressuscita, ele faz nascer dentro de mim uma nova natureza. Essa nova natureza agora, preparada e habilitada para voltar ao plano inicial de caminhar em santidade. Após a vida de Jesus, o homem ficou com duas naturezas, ainda com aquela do pecado, mas agora com uma nova oportunidade, uma nova natureza que nos faz andar em santidade. Agora, como disse o apóstolo Paulo, a gente tem que brigar, é uma luta constante, se a gente vai viver a natureza da carne ou a natureza do Espírito. O que o homem precisa para se salvar? Ele precisa crer em Jesus Cristo, se arrepender dos pecados e ter uma vida santa. E quem tem uma vida santa, recebe como destino o céu, que foi falado aqui em Apocalipse 21. Mas quem decide continuar na natureza antiga, viver uma vida de desobediência, vai para o inferno. E a Bíblia fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Se a gente entender isso, acabou. Glória. Glória, glória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.